Vamos continuar então o nosso projeto Zero Inadimplência. Toca a vinheta e bora pro vídeo. Bom, como eu falei nas outras aulas, né, eu trouxe aqui um assunto que o pessoal do canal gostou, que é, na época eu fiz um vídeo falando sobre uma planilha de inadimplência, e agora a gente vai melhorar esse projeto, né, vai aprofundar esse projeto, trazendo mais funcionalidades. Então, abaixo aí do vídeo tem o link para esse repositório, onde vai ter os projetos que a gente já tratou aqui no canal, e vai ter esse projeto aqui, Zero Inadimplência, é só clicar em cima dele, e vai aparecer aqui o projeto, tá? Então, aqui vai ter o arquivo do projeto, que é o arquivo que a gente vai usar, e as tecnologias que a gente vai utilizar, a explicação, a arquitetura e tudo mais, tá bom? Então, hoje a gente vai focar nas ferramentas que a gente precisa para poder criar o projeto. São elas, o Apache Hop, né, o Postgres e o Power BI. Então, esse vídeo é para a instalação dessas ferramentas, beleza? A primeira ferramenta é o Apache Hop, que é bem simples de instalar. Você vai fazer o seguinte, você vai Apache Hop no Google, vai acessar aqui a primeira página que aparece. Vai acessar aqui o site, então, do Apache Hop. E aí vem download. Ó, aí ele tem dois, tá? Tem o binário e tem os sources. Qual que você vai baixar? O binário. Então ele baixa aqui um arquivo, né? Assim, ó, um arquivo zip. O programa tá aqui dentro. Então você clica com o botão direito e vai em extrair. E aí pode extrair ele aqui mesmo. Então ele descompactou, vocês vão ver que vai ter uma pasta aqui, ó, chamada hop. Eu vou pegar essa pasta e vou jogar no meu outro disco aqui. Ó, então fica a pasta hop. E como que abre o programa? Você vai clicar nesse cara aqui, ó, Apache Hop GUI, né? Só tem que cuidar que tem o arquivo em lotes do Windows, que é o bash, e o arquivo SH, tá? Para abrir no Linux, vocês vão abrir com SH. Para abrir no Windows, vocês vão abrir esse aqui. Já vou dar um macete para vocês, tá? O Apache Hop, ele funciona com Java. E assim que ele abre, ele aloca, né, memória da sua máquina nele, vamos dizer assim. Então, existe um padrão de memória que ele aloca. Às vezes, quando você vai executar cargas mais pesadas, ele fica sem memória, porque de fato ele precisa de mais memória. Então, nesse arquivo hopgui tem uma limitação de memória que a gente pode mexer nela. Então, se você clicar com o botão direito em editar em bloco de notas, esse bloco de notas vai ter aqui tudo que precisa para ele inicializar, né? Então tome cuidado com o que você vai mexer. A gente só vai olhar uma coisa, vou dar Ctrl F e vou pesquisar XMX. O XMX é a quantidade máxima de memória que o Apache Hop vai chegar no meu computador. Eu, no caso, tenho 16 GB de RAM e ele está me dizendo que ele pode usar até 2 GB de RAM. Se você quiser aumentar isso, você pode simplesmente mudar aqui, por exemplo, para 3 GB de RAM, tá? Mas tome muito cuidado que você vai fazer isso, né? Que isso vai ficar de memória alocada. Então depende de quanto memória a sua máquina tem. E isso aqui é mais para quando você precisa rodar cargas pesadas, né? Que ele vai usar muita memória e aí pode ser que ele estoure ali o tempo de memória. E aí é bom você dar uma olhada em como que tá esse cara aqui, tá? O hopgui, né? Lembrando que o bash você vai usar no Windows e o SH no Linux, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui. Aí ele aparece uma janela. Ele aparece essa janela aqui, ó. Né? Ele diz que é um arquivo malicioso. Que pode ser um arquivo malicioso, mas não é, né? A gente vai clicar aqui em mais opções e executar assim mesmo. Aberto o Apache Hop, tá? Então a gente já pode trabalhar com ele, já está funcionando. Caso você queira que o link lá do Hopgui fique mais acessível, você pode clicar com o direito e botar ele para enviar para a área de trabalho. E aí vai ficar como um link, né?
aonde ali na área de trabalho, cliques, e ele já abre, beleza? O banco de dados, galera, eu ia usar o Postgres, mas aí eu teria que instalar, eu ia fazer via Docker, e aí ia gerar uma complexibilidade maior, né? E esse banco, ele teria que estar disponível para o projeto. Então, se eu instalasse na minha máquina, pensando no método de vocês, né? Eu teria que ter esse banco também disponível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o banco de dados, o BigQuery, que é um banco da GCP, né? E ele está sempre disponível, ele está sempre online, porque ele é na nuvem. Vou acessar meu console aqui do GCP. E para você que não sabe, é bem simples criar um banco de dados no BigQuery. Você primeiro precisa ter uma conta Google, né? Acessar o console do GCP, que o GCP é a cloud da Google. E depois lá dentro você vai criar, então, esse cara aqui que se chama BigQuery. Depois você vai ter que acessar esse BigQuery através de uma chave que eu vou ensinar na aula que a gente for fazer a parte do banco, tá? Então, o banco de dados já está resolvido. A gente tem o BigQuery, é legal que vai ficar na nuvem, eu não vou precisar instalar em máquina nenhuma, né? E vai ficar disponível. Uma dúvida, matando uma dúvida já de vocês, questão de custo, né? A nuvem, sim, ela existe, ela tem custo, não existe, e sim, ela tem custo, né? Qualquer tipo de nuvem que você usar, Azure, AWS, GCP, né? Se você não é da área aí, talvez não tenha ouvido falar muito, mas a nuvem é, sim, com custo, e o BigQuery também tem custo, mas ele tem muito crédito free. Então, eu já uso o BigQuery há alguns anos, e assim, eu nunca fui cobrado. Claro que eu uso para projetos, né, pessoais, mas eu nunca tive nenhum tipo de cobrança, né? Ele tem ali um free bem grande que dá para usar bastante para projetos. Então, sim, você poderia usar ele no seu dia a dia. E o que é legal dele? Você não precisa instalar em lugar nenhum, ele já está na nuvem. Você não precisa ter redundância, né? Você não precisa ficar preocupado, e se esse banco cair, né? Porque a nuvem já tem redundância por si só. E você não precisa gerenciar esse banco, você não precisa estar preocupado se esse banco está online, se ele não está, se ele está lento, porque tudo isso é a nuvem que faz. Então, ele é o que a gente chama de serviço gerenciado, né? É a nuvem que gerencia para você. Então, cara, é o melhor dos mundos, tá? Então, nosso banco vai ser BigQuery. Eu tinha até esquecido desse cara. Ele não é free como é o Postgres, mas também o custo dele é super baixo quando tem custo, tá? Como eu falei, estou usando ele há um bom tempo e eu não tive custo ainda, tá? Mas, claro, tome cuidado com questões de custo, né? Depois não venha me dizer que eu não lhe avisei. Mas você pode pesquisar quais são os custos, né? Tem volume de dados ali enormes e tal, para chegar na questão do custo, beleza? Então, nosso banco de dados será BigQuery. Então, como a gente eliminou a parte do Postgres, que agora vai ser BigQuery, a próxima ferramenta que a gente tem que instalar é o Power BI. Eu normalmente instalo o Power BI pela loja da Microsoft, né? Eu estou no Windows, então é simplesmente você clicar no Windows e ir na Microsoft Store. Aqui já na Microsoft Store, eu vou vir aqui em cima e vou buscar Power BI. E aí, muito cuidado, tem que ser esse cara aqui, ó, o Power BI Desktop, tá? Existem outros Power BIs aqui, mas não são eles. É esse cara aqui, o Power BI Desktop. E aí é só instalar. Até você pode baixar ele no site da Power BI, só que toda vez que sair uma versão nova, você vai ter que ir lá e baixar a nova versão. Aqui pela loja, sempre que sai uma versão nova, então ele mesmo se atualiza, né? Ele fica ali atualizado. Então é bem simples, ele mesmo vai instalar aqui, a gente não precisa fazer nada e logo ele já vai estar disponível. Então essa foi a aula para a gente preparar o ambiente, tá? Então a gente agora já tem o Apache Hop, já tem o nosso banco de dados BigQuery e já tem o Power BI Desktop. Com essas três ferramentas a gente vai conseguir desenvolver o nosso projeto. E não percam os próximos vídeos que de fato a gente vai começar a desenvolver. Valeu e até a próxima!